Boa tarde, Visão Plural, edição do dia 12 de setembro de 2014. E por essas coincidências do destino, nós vamos tratar hoje de uma obra do Divaldo Viana Filho, o mesmo autor da Grande Família que terminou ontem. Claro que o Divaldo Viana Filho criou com o Paulo Pontes a Grande Família na década de 70. Depois houve uma interrupção e ela voltou depois no ano 2000. E terminando esses 14 anos brilhantemente, como você que teve a oportunidade de ver, como eu que sou fã, consegui. Bem, essa obra que nós vamos falar hoje é Os Azeredos mais os Benevides. Esse espetáculo, que voltou em cartaz em São Paulo há pouco tempo, foi proibido em 1964 pelos militares, que acusaram o Divaldo Viana Filho de estar falando de coisas subversivas. Naquela época, todo mundo era subversivo, menos aqueles que usavam cap. Bem, para falar sobre o espetáculo, está aqui conosco a atriz Thelma Dias. Thelma, tudo bem? Olá, Patrícia, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Fala uma coisa, essa montagem dos Azeredos mais os Benevides começou a ser montada quando? Então, esse espetáculo tem uma particularidade, né? Ele estava sendo ensaiado, né? E na ocasião na Uni, ia inaugurar o Teatro da Uni no Rio de Janeiro, e aí houve o golpe, o teatro foi incendiado e não houve a montagem. E de lá para cá nunca se montou esse espetáculo. Então é inédito. É inédito, é um espetáculo inédito. Algumas escolas de teatro, revisitando as obras de Bianinha, passearam pelos Azeredo, mas é uma temporada curta, não teve um apelo comercial, o grande público não viu, não conhece a obra, né, do Vianinha. Então, aí agora, para comemorar, né, com essas comemorações aí da ditadura, né, não dizer comemorações, mas entre né, com todas essas coisas que houveram, esses acontecimentos, e aí a UMES, aqui de São Paulo, que é filiada à Uni no Rio, resolveram montar o espetáculo, Os Azeredo mais os Benevides, e convidaram o João das Neves para dirigir, que o João das Neves, na ocasião, também participava da montagem. Ele não era o diretor da montagem, mas ele estava lá junto com o Vianinha, né, preparando o espetáculo, e aí convidaram o João para dirigir. Então, houve testes aqui em São Paulo com atores, e aí foram selecionados os atores, né, 20 atores, nós somos 20 atores em cena. Nós estamos trabalhando com o João desde fevereiro, aí nós ensaiamos fevereiro, março e abril, aí estreamos em final de abril, aí ficamos maio e junho, paramos em virtude da Copa e voltamos em agosto. E aí a temporada agora vai até o final de setembro. De uma coisa, a temática do espetáculo qual é? Então, a obra é engraçada, porque atualmente as pessoas têm um certo preconceito quando se diz um teatro político, né? Que é como a obra do Vianney classifica, é um teatro engajado. O Vianinha, ele apresenta aspectos que ele abordava, que o texto foi escrito em 1964, que nós podíamos estar discutindo hoje, porque poucas coisas mudaram, né? Então a obra fala sobre a história de um patrão, de um grande latifundiário. Ele, na verdade, era de uma família muito rica, que tinha umas terras lá sem utilização, estavam paradas no sul da Bahia. E ele resolveu ir lá para fazer alguma coisa. Então, na época, o plantio do cacau era o que estava tendo muito valor, né? Estava tendo muito lucro. Então, ele resolveu fazer um plantio de cacau na região. Bom, e foi indo e tal, mas ele não conseguiu verbas públicas, porque precisavam fazer benfeitorias no local, né, para que o plantio desse certo, né, e que ele pudesse fazer as exportações e tudo mais. Ele não conseguiu, e durante um tempo os trabalhadores foram trabalhando ali naquela localidade, que houve um desenvolvimento, mas depois, em virtude dessa de não se ter condições de melhorias no lugar, ele viu que não era vantajoso continuar com o negócio do plantio do cacau. E ele abandonou aquele negócio. Então ficaram ali os lavradores também sem ter
nada, né? Sem ter lugar para morar, porque aí as terras, eles moravam ali de favor, né? As terras não eram deles. Antes nós vemos um pequeno trecho da peça, eu queria que você falasse uma coisa. São 20 atores. Sim. Você faz que papel ou faz múltiplos papéis? Sim, eu faço o papel chamado a Rosa, que é uma lavradora, e depois, no segundo ato do espetáculo, eu faço o coro, porque é um espetáculo, o João fez uma encenação de teatro épico, que é uma qualidade do teatro que é muito discutível e ele é muito complexo, mas enfim, ali você vê uma encenação épica, né? Então, que tem a função de mostrar ao público, olha, presta atenção o que nós estamos falando. É para refletir um pouco. Reflita sobre isso que está sendo dito, para pensar um pouco. Vamos ver um pequeno trecho do espetáculo e nós voltamos a falar com a Thelma Dias, que é uma dos 20 atores que participam do espetáculo, Os Azeredos mais os Benevides, que está em cartaz no Brooklyn, não, no Bexiga, no Teatro da UMES, que é o Teatro Denoir de Oliveira, sob direção do João das Neves. Vamos lá. O que está acontecendo, mulher? Está forte, está Luciano. Está forte. Meu Deus do céu, senta aqui, Lindora, senta. Senta aqui, senta. Ah, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Ajude. Mas como, mulher? Oh, meu Deus do céu, não me deixa aflito, mulher. Oxe. Ai. Me aperte a mão. Ei. Ai, não me morda, mulher. Faça alguma coisa, Salustiano. Eu não quero mais conversa com você, não. É a sua mulher, tá parindo. É? Chame nós, Lucia. Chamo. Oxi. E se ele não gostasse, eu gostaria? Chamo? Onde é assim? Chamo? Na porta do doutor, Alvimar ficou parado. Não fez nenhum clamor. Ficou bem calado. O doutor está dormindo. Doutor é atarefado. A mulher está parindo. Mas é mulher de coitado. Oh, meu Deus do céu, doutor Espiridão ainda não deve ter chegado. Quando ele chega, a charrete fica parada na porta da casa. Lindaura! Oh, mulher! Ou de casa, ou de fora, como Angelona, quem está aí? Como Angelona, quem está aí? É um cravo, é uma rosa, e a porta mandou se abrir. E a porta mandou se abrir. Até que enfim, a recompensa de vosso trabalho, doutor. Deus seja louvado! Mas que belo fruto, gente. Deve ter uns 450 gramas. Muito melhor que o cacau inglês do Ceilão. Mas ainda acho que pode ter mais polpa, hein? Da próxima vez, vamos plantar mais fundo. Mas mesmo assim, um belo fruto, Alvimar. Eu sempre dizia, vamos aproveitar nossas terras. Importação de bacias e bidês é coisa de inglês. Eu vou passar o mês aqui. Viste o pomar? Que ar puro, que trabalho, que luta espiritual. Thelma, qual foi o processo de ensaio? Cada diretor tem uma mecânica de ensaio. Qual foi o processo de ensaio? O João das Neves, ele tem um processo muito enriquecedor para o ator, né? Porque esses 20 atores, eles vieram de grupos diferentes, então com formações totalmente diferentes e com pouco conhecimento desse assunto. O que aconteceu nessa época do plantio do cacau e tal. Porque a gente vê isso na escola, mas é tão superficial, né? Então aí a gente precisa aprofundar para fazer essa construção dessas personagens. E aí o João propôs a gente estudar 2 obras do Jorge Amado, que trata também sobre o tema do cacau. Então, nós improvisamos todos os capítulos da obra antes de trabalhar o texto do Vianinha. Então, nós líamos e improvisávamos os capítulos, e aí discutia os temas, e aprofundava as personalidades dessas pessoas que moravam lá, porque o fundamental é entender que aquele povoado era formado por gente de todo canto, né? E aí os escravos, os indígenas,
e vinha gente querendo obter algum tipo de lucro. Então era uma formação também bastante variada daquele povo. Então a gente foi trabalhando em cima de improvisos até o João determinar, e aí a gente foi muito bem assessorado, porque aí foi uma pessoa para trabalhar a parte corporal, né? Porque quem era ela? Que é a Juliana e a Juliana e o Alício, que são duas pessoas que trabalham muito com cultura popular, né? Então eles trabalham com danças e movimentações de danças e cultura brasileira. Então a gente precisava ter esse corpo um pouco mais pesado, né? Essa coisa meio chão, terra, e a gente foi trabalhando esse tempo todo e para sentir como que era esse cacau que eles pisavam e como que era esse plantio. Quanto tempo durou essa Nós ficamos preparação? de fevereiro até abril. Nós ficamos no próprio teatro? No próprio teatro, no próprio teatro. Então os improvisos eram todos naquele espaço. E a encenação ficou muito interessante porque o João usou outros espaços ali, não só o palco italiano, né? Uhum. Ele usou outros espaços ali para fazer a O montagem. espetáculo tem muita música. É musical. É um musical. É um musical não vindo da Broadway, mas um musical brasileiro. O Edu Lobo compôs uma música Chegança. Chegança. Mas as músicas prioritárias não são do Edu Lobo, né? É só essa música que nós usamos, isso, do Edu Lobo. As outras são do Marcos Vinícius. Uhum. E a direção musical é do Léo Nascimento. Essa parte musical é com músicos ao vivo ou é trilha sonora? Os atores fazem a trilha e o Léo Nascimento, que é nosso diretor musical, também participa do espetáculo. Então ele é um músico, né? Então ele toca violão e está com a gente lá, mas é tudo feito ao vivo pelos atores. Qual a capacidade do teatro? 100 lugares. 100 lugares. 100 lugares, é pequenininho. É um teatro muito fácil de chegar, é próximo do Teatro Sérgio Cardoso, é vizinho. Do lado. É vizinho, é um espaço que os estudantes da UMES conseguiram lá no Bexiga. No Bexiga, que é 13 de Maio, Rui Barbosa, é tudo a mesma coisa, todo mundo acha. Agora vamos falar um pouquinho da atriz Thelma Dias. Qual é a trajetória? Quando você decidiu ser atriz, a família achou ruim ou aceitou? Olha, é engraçado, né? Outro dia também me fizeram essa pergunta, uma pessoa que tá começando a carreira agora, que vai para uma escola de teatro e tal, e me perguntaram, como é que foi? E aí eu fui meio me rememorando, porque já faz tanto tempo, né? E eu lembro que... Quanto tempo você é atriz? Deixa eu ver, eu fiz a minha primeira escola em 85. Célia Helena? Não, eu fiz uma de Jaime Barcelos. Jaime Barcelos, sim, grande Jaime Barcelos. Muito antigo, isso. E aí, já fazem quase 30 anos, mas o que eu me lembro, assim, foi que eu vi a Morte do Cisne, o balé. Eu fui ver uma amiga que fazia balé e ela dançou a Morte do Cisne. E aquilo para mim foi muito tocante, porque o público aplaudia, porque ela era uma bailarina que tinha muitas qualidades técnicas, mas eu fiquei completamente envolvido por aquela encenação que aconteceu. Eu não entendia da técnica do balé, mas aquilo me tocou como interpretação. E eu fui fazer balé, buscando essa interpretação e tal. E aí eu cheguei no balé, eu fiz muito tempo, fui bailarina, eu tenho irmãos bailarinos, profissionais. Isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, porque eu sou paulista. Você de que bairro? Eu sou de São Caetano, do ABC Paulista, isso. E aí eu fiquei fazendo balé, mas não tinha o balé clássico na época que eu fazia, não tinha grandes companhias de dança. Hoje, graças a Deus, os bailarinos conseguem sobreviver, já existem vários projetos, mas na época tinham pouquíssimas coisas assim para balé. E eu não me encontrei, eu adorava dançar, eu adoro fazer aula de dança até hoje, mas eu precisava de complemento daquilo que eu vi que era o teatro, que era a representação, porque o que me encantou no que eu vi foi a representação do cisne, não foi a técnica da dança. Mas por fim eu adorei fazer balé e fiquei dançando muitos anos e fui fazer escola de teatro e participei de vários grupos. E depois em 2000, aí no teatro eu comecei a coreografar também, fui dirigir, fazer assistência de direção, fui fazer de tudo no teatro. Você lembra a primeira obra que você apareceu?
no teatro, a primeira vez que você apareceu? Na escola de teatro. Eu fiz um espetáculo na formação, aí já era profissional, né? Eu fiz várias coisas, mas profissionalmente. Eu fiz a prova de fogo da Consuelo de Castro, eu fiz uma montagem de Hair também na escola, mas o que ficou em cartaz e que já era de formação, de atriz, foi uma obra do Frédéric Durémat, que era Os Físicos. E essa foi o primeiro espetáculo profissional que eu fiz. E a família não resistiu à tua vontade? A minha família, nós éramos muito pobres, então tinha um problema financeiro de como custear esses estudos, né? E que isso, nunca meu pai e minha mãe falaram, ah, não, você não vai fazer, mas como que você vai fazer, né? E aí fomos descobrindo jeitos de eu poder frequentar uma escola de teatro, porque hoje tem muitas oficinas, workshops, tem coisas incríveis, grátis, para as pessoas fazerem. Na época não havia. Não tinha nada disso, não tinha nada disso. E aí foi muito difícil por esse aspecto, né? Porque eu sou de uma família que tem mais 9 irmãos, né? E meu pai era uma pessoa que tinha um trabalho comum, assim. Então foi um processo difícil, assim, né? Mas eu nunca tive nenhuma... Mas meus pais sempre foram me ver dançar, sempre me foram me ver ao teatro, sempre me apoiaram até hoje. Mas essa tua trajetória fez com que você fosse ligada a algum grupo ou não? Sim, eu sempre fui ligada ao grupo. Sempre trabalhei em grupo, desde a dança também. Eu sempre trabalhei, e eu gosto do processo de trabalho de grupo. No processo de trabalho de grupo, você tem mais tempo para se aprofundar em muitas questões, na sua própria técnica e trabalhando isso. No teatro de grupo, eu fui estudar dramaturgia, porque eu queria escrever para o grupo. Eu fui estudar direção, porque eu queria dirigir coisas de teatro. Então, vai te criando possibilidades, né? Não tem nada fechado, porque você se reúne com um grupo de pessoas que tem ali uma afinidade artística, né? E ali você tenta desenvolver alguma coisa que seja do coletivo, né? Então isso é bastante interessante. Então eu sempre estive ligada a algum grupo. Você prefere interpretar comédia ou drama? Eu gosto dos dois, viu? Eu gosto dos dois. Eu fiz um espetáculo que teve a direção da Bibi Ferreira, que acho que até ainda as meninas devem estar fazendo, que chama As Encalhadas. É uma comédia. Não sei qual é. E eu adorava fazer, eu me divertia muito fazer. Gostava muito de fazer o espetáculo. Então, assim, eu gosto de fazer teatro infantil, adoro fazer espetáculo infantil. Então, assim, para mim é teatro, assim. Não tem muito essa divisão. Você vive do teatro? Vivo do teatro. E você acha que essa juventude que está se dedicando ao teatro está caminhando nessa mesma direção, já que hoje as opções de cursos são maiores do que você teve? Eu não sei, eu acho que as pessoas têm que se perguntar se mesmo se elas não forem uma celebridade, se eles querem continuar sendo atores. Você já fez só teatro ou fez cinema e televisão também? Já fiz cinema e já fiz televisão também. O que você fez na televisão? Coisas pequenas de televisão. Fiz na Record a história de Esther, aí fiz uma participação em Cavalo de Fogo. Também em cinema eu fiz um curta-metragem que chama O Castigo, eu fazia protagonista de uma história em cima de uma música que chama O Castigo. Agora não sei te falar se é Nelson Gonçalves quem cantou, quem gravou, não saberia te dizer, faz um pouco de tempo. Mas enfim, eu fui fazendo várias coisas também, assim. Mas o que me preocupa nessa juventude é essa pressa em ser celebridade, em ser famoso, em ser... É bom que seja, mas que as pessoas precisam se preocupar com a arte em si. O que você quer dizer como artista, né? Porque eu acho que o mais importante da arte e o mais importante para que o teatro sobreviva é que realmente quando tem alguma coisa no palco, ela queira te dizer alguma coisa, ou você saia de lá ou incomodado, ou reflexivo, ou feliz, mas alguma coisa essa arte que você faz precisa... Você falou que foi dirigida pela Bibi Ferreira. Agora o João das Neves. Quem mais, assim, de envergadura teatral te dirigiu? Eu trabalhei um tempo com José Renato,
Opa! Técora, que foi que é falecido. Beleza, Renato faleceu há pouco tempo. É, e que foi uma honra, como com o João é uma honra mesmo trabalhar, sabe? Porque são diretores de uma troca com o ator, com respeito, com uma preocupação com que a arte teatral tenha fundamento, e que tenha base, que tenha estrutura, e que os atores estejam em cima do palco seguros, sabendo por que estão ali, para que existe o teatro, né? Então, isso é um Zé privilégio. Renato e o João das Neves... É um privilégio. Você disse que gosta de trabalhar em grupo. Você pertence a que grupo? Eu pertenço a um grupo que chama Grupo Permanente de Pesquisa, desde 2001. A gente tem uma sede no Jabaquara, que é o Teatro Ressurreição. E lá a gente desenvolve as nossas pesquisas ali. Então, é um grupo que é formado por atores, bailarinos e músicos. Então, a gente vem trabalhando, e eu gosto muito de trabalhar de cultura brasileira. Histórias que falem sobre coisas do Brasil. Eu acho a nossa cultura muito rica. Então, é assunto que não acaba nunca, né, para você tratar, né? Então, qual foi a peça que você fez antes dos Azeredos mais os Benevides? Você lembra? Dentro do meu grupo, um espetáculo que chama A Cidade e as Serras, que é baseado numa obra do Eça de Queiroz, que foi um espetáculo que nos pediram para fazer, porque é uma obra que... Encomendado. É, encomendado, que ela é obrigatória para quem presta o vestibular. Então, é muito difícil de entender a obra, porque o Eça de Queiroz era uma pessoa muito culta, né? E ele coloca ali o pensamento dele. Então, você tem que ler o livro com um dicionário, você tem que ter tempo para entender o que ele está querendo dizer. Né? Para entender o que ele quer dizer, que é importantíssimo. Nessa obra ele está questionando como que a tecnologia influencia na sua vida e se você realmente depende de tanta tecnologia. Isso lá no final do século XIX ele estava se questionando. Ele foi embaixador em Londres quando as transformações tecnológicas ocorreram. Começaram, né? Então, ele tinha uma visão moderna por estar no lugar certo na hora certa. Pois é, e aí ele conta um personagem que está em Paris, em meio a tudo aquilo de novo que estava acontecendo ali, até em questões filosóficas, que a cada momento era um novo conceito, e aí você precisava saber de tudo, e todas essas invenções e tal. E aí ele tinha um personagem que era totalmente dependente de tudo isso. E aí esse personagem precisa fazer uma visita numa cidadezinha de Portugal, e ele chega no lugar, e é um lugar que não tem nada, absolutamente. E aí ele fica desesperado, e passando o tempo ele fala, puxa, eu estou aqui me redescobrindo, e realmente eu não preciso de tanta coisa assim para ser feliz, né? Então é bastante interessante essa discussão que o Eça de Queiroz. Bem, eu vou fazer, são 16 horas e 25 minutos. Nós estamos conversando com a atriz Thelma Dias, uma conversa sobre obras teatrais, sobre teatro, cinema e televisão, etc. Vamos ouvido pelos militares em estrear na Uni, e aí eles puseram fogo na Uni e não houve a encenação. Voltamos já com Visão Plural. Tudo tem a ver com alguma coisa.
De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. O Visão Plural de hoje, edição do dia 12 de setembro de 2014, está tendo o privilégio de falar de obras de grande envergadura. Primeiro, porque tem aqui uma atriz, a Thelma Dias, que quando viu o seu primeiro espetáculo coreografado, ficou encantada e resolveu ser atriz, ser bailarina, e a família incentivou. Depois, o espetáculo que ela está fazendo com um grupo chama-se Os Azeredos mais os Benevides, que é uma obra que ia ser encenada no prédio na Uni do Rio de Janeiro, no Flamengo, quando a ditadura promoveu um incêndio no prédio e aí a obra de Oswaldo Viana Filho ficou inacabada, ou seja, não vista pelo público, inacabada, escrita, mas não encenada. Bem, e esse espetáculo está sendo dirigido pelo João das Neves. João das Neves, só para vocês saberem, ele é uma pessoa da melhor procedência. Ele fazia parte também do grupo do Oswaldo Viana Filho, junto com Paulo Pontes, Armando Costa, Denóide Oliveira, que eram intelectuais de esquerda que pensavam o teatro à luz da realidade brasileira. E esse espetáculo, que nós temos o prazer de ver, se você for, vai gostar, R$30, sexta, sábado e domingo, não é isso? Isso. Sexta e sábado às 20, domingo às 19. 100 lugares. Isso. 100 lugares. 100 lugares. Tá. Então você tem condição de ver um espetáculo de alta envergadura que trata de um tema que normalmente as pessoas urbanas acham distante de nós.
mas se você for pensar um pouco, o agronegócio cresceu muito, a economia familiar também, a agricultura familiar também, e as pessoas precisam entender um pouco desse mundo, esse universo. Antes de voltar a falar com a Thelma, vamos mostrar algumas fotos do espetáculo para você. Ela vai comentar essas fotos e você vai ver as fotos, depois a gente passa um vídeo sobre o espetáculo. Vamos lá. Isso aí. Essa é a cena dos Benevides, que são os bem-de-vidas, né? E aí eles é uma família que está em declínio, está em decadência, numa época que os negócios que eles tinham ali não prosperaram. E o João fez uma encenação com a família vende tudo, que a gente conhece atualmente, né? Que as pessoas vendem, aí eles estão mais ou menos nessa situação, precisando vender tudo. Família vende tudo é muito bom. Vamos para outra foto. Olha que linda a foto. Pois é. Aqui embaixo, esse chão que a gente interpreta ali, o espetáculo, ele é de terra realmente. E ali tem umas plataformas em madeira onde ficam os bem de vida. E embaixo os azarados. Aquele rapaz tocando violão é o Marcos Vinícius? Esse daí é o Léo Nascimento, que é o nosso diretor musical. O Marcos Vinícius é o compositor, o que criou as letras. Depois eu vou falar quem é Marcos Vinícius. Vamos lá, outra foto. Essa é a Rafa Penteado. Na primeira temporada, eu e ela revezamos esse papel que eu estou fazendo agora. Ela foi fazer um outro trabalho e eu fiquei fazendo, mas nós duas revezamos esse papel de uma lavradora que chama-se A Rosa. Aí? Esse é o patrão, né, que chegou para cuidar desse benevídeos. Povoado. Esse aí é dos bem de vida, com a sua noiva, né? Chegando ali ela foi conhecer ali o povoado onde o marido trabalhando. É a Lúcia do João das Neves, que é genial. Essa é a Rebeca Braia, ela é a idealizadora do projeto. E muito interessante que ela começou o processo grávida em fevereiro. E aí a bebê nasceu agora em julho. Ela é a Lindaura. Olha. Daí são As fotos de quem são? As fotos é do Galpido. Ah, tá bom. Então só gente boa, vamos lá. Só gente boa. Olha, esse é um Benevides. Não, um azeredo. Esse é um azeredo. Esse daí é um azeredo sendo punido. Sendo punido, isso. Tem mais? O João costuma dizer que o espetáculo fala da impossível amizade entre o patrão e o empregado. Uhum. Então trata-se um pouco desse apadrinhamento que tem entre patrão e empregado. Esse é o Guilherme Vale, que faz o papel do Gonçalino, que é um azarado, mas que meio que fica ali sugando os companheiros, meio faz corpo mole, e aí os outros trabalham por ele, né? E o interessante dessa obra do Vianinha é que ele não coloca o patrão como o vilão e o empregado como o bonzinho. Não, ali ele aborda os aspectos de cada um. De cada personagem. Como é que as pessoas, por que as pessoas agem de determinada forma. Uhum. Então, olha que lindo. Os lavradores não são tão bonzinhos assim e o patrão não é o vilão da história, né? Olha. Foto bonita. Você no primeiro plano? Isso. É o Léo Horta, que faz o Alvimar. Ele também divide esse papel com o Chico Américo. Os dois, um dia um faz, outro dia o outro. O espetáculo tem quanto tempo? 2h20. 2h20. Sim, 2h20. Bem, eu vou falar é um musical com características brasileiras, como a Thelma Dias falou anteriormente. Tem a música Chegança do Lobo e também tem músicas do Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius, só para vocês saberem, ele fez trilha sonora para os seguintes filmes: O Evangelho segundo Teotônio, de Vladimir Carvalho, A Hora da Estrela, de Suzana Amaral, Uma Questão de Terra, de Manfredo Caldas, São Paulo, Cidade Aberta, de Caio Pisman, e Sonho uma Nota de Verão,
o Burguês Ridículo, etc, etc. Ele era diretor artístico da grande gravadora que acabou, Marcos Pereira, que fazia um mapeamento do Brasil através da música, coisa que você não conhece, procure no sebo e comprar, porque é um compêndio musical do Brasil de alto nível. Voltando a falar do espetáculo, você disse que o espetáculo, o autor, Valdo Viana Filho, e o João das Neves, o diretor, não caracterizou bandido e mocinho. Todo mundo tem um pouco de bandido, todo mundo tem um pouco de bandido. Nessa configuração do espetáculo, 2 horas e meia, é um espetáculo forte, reflexivo, que serve como uma aula para quem vive no meio urbano e não conhece a dificuldade de viver no meio rural. Fala um pouquinho sobre isso. Então, você sabe que se a gente mudar o olhar, né, a gente pode colocar essa mesma situação na cidade, né, porque o que diz ali é como esse apadrinhamento, né, como você fica... O empregado, ali no caso, ele é tão devotado ao patrão, né? Ele é tão devotado que ele não tem coragem de tomar certas atitudes, que talvez fossem em benefício próprio, né? Ele se vê ali abraçado por aquela pessoa e aí ele fica quieto, mesmo presenciando coisas que não são adequadas, né? E a gente pode dizer que isso acontece na cidade também, né? Outro dia a pessoa comentou, a minha empregada é da família, ela mora há 30 anos com a gente. Ela não é da família, né? Ela não é da família, porque quando ela acabar, ela vai ser mandada embora e ela vai ter só aqueles direitos que ela tinha, né? Que é o da lei ali e tal. Se ela precisar de mais alguma outra coisa, ela tem que se virar para resolver o problema dela, né? Não dá para dizer, isso tá certo ou isso tá errado, mas é só para a gente pensar sobre isso. São os conflitos humanos que acontecem na área rural, na área urbana, em todas as classes sociais, de maneira a você pensar um pouco sobre aquilo que a peça está mostrando. Eu acho que você, quando sai do espetáculo, se você tem esse conhecimento só da realidade urbana, você consegue colocar nesse lugar também. Você consegue fazer essa reflexão se colocando na cidade também, sabe? O espetáculo de vocês começou quando? A encenação agora? Agora, essa segunda temporada começou 1º de agosto. 1º de agosto. 1º de agosto. E vai até? Dia 28 de setembro. 28 de setembro. Isso. E você acha que, apesar de estar num local, um teatro estudantil, ele é um espetáculo que todo tipo de público vai entender e vai comparecer? Nós já tivemos público muito variado no teatro, desde estudantes de escolas particulares até estudantes de escolas públicas. Nós temos muito intelectuais que vão lá para ver como que o Vianinha abordou essa questão política na época e, né, então assim, a gente tem um público muito variado assim. E graças a Deus a gente está tendo um bom retorno, as pessoas gostam muito do espetáculo e se comovem ali com o que é contado ali. Eu vou lembrar aqui uma das obras do nosso amigo Oswaldo Viana Filho, filho do velho Oduvaldo também. Chapecatuba Futebol Clube, em 59, A Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar, 1960, Alto dos 99%, de 62, 4 quadras de terra, de 1963, Os Azeredos Mais os Benevides, que foi escrito em 64, Opinião, que é um espetáculo imorredor, que ninguém pode esquecer, Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Corre, Come, aliás, de 1965, Moço em Estado de Sítio, 65, Mão na Luva, 66, Minha Volta Vou Ver, 1967, brincando com a expressão militar, Papa Highgate, de 1968, A Longa Noite de Cristal, de 1971, Corpo a Corpo, de 1971,
em Família, em 1972, que deu origem à grande família que ele fez durante 5 anos junto com o Paulo Pontes. Alegre o Desmum, 1973, e Rasga Coração, 1974. Só para vocês terem ideia, esse grupo de teatrólogos trabalhavam a realidade brasileira de uma maneira muito humorística, muito sarcástica, mas botando o dedo na ferida, coisa que incomodava a muita gente. Bem, uma coisa importante que eu queria lembrar é que o espetáculo, todo espetáculo teatral, ele tem um custo difícil de arcar. Vocês têm patrocínio? Então, o nosso problema em continuar ou não a temporada é esse, assim, porque ainda está se buscando parcerias. A UMES fez com recursos próprios o espetáculo, então são 20 atores, e toda essa produção, e todas essas pessoas que assessoraram a gente, que eles não mediram esforço, nem diminuíram verba para que fosse feito da melhor qualidade possível. Então é realmente muito difícil ter 20 atores em cena. O espetáculo é fácil de ser levado para outros estados? Sim, ou não? É fácil. É fácil. Tem coisas que a gente consegue pegar na própria cidade, não precisa ir tudo daqui. Quem estiver interessado em convidar vocês, para onde deve? Deve procurar produção, que é na UMES, que é a União Municipal dos Estudantes Secundaristas. Que fica na Rui Barbosa? Que é no próprio, ali onde fica o teatro mesmo, que é no próprio sede, a sede da UMES é no teatro. Que é no bairro do Bexiga, aqui em São Paulo, Isso. Onde você pode convidar o pessoal para poder... E palestra, o João das Neves faz palestra também, todo mundo colabora para a divulgação do espetáculo. Sim. Uhum. É uma coisa assim muito interessante. Thelma, voltando a falar um pouco mais de você novamente, você falou que você fez teatro, cinema, televisão e gosta de dançar. O espetáculo, o ator completo, ele tem que saber fazer tudo isso. É fácil dançar? Não, é tudo muito difícil. Atualmente, agora com esses musicais que estão vindo de fora, né, que vêm dos Estados Unidos, estão sendo montados aqui no Brasil, então tem muito curso de dança, canto e teatro. Eu acho que está se formando bons profissionais, profissionais mais completos, assim. Eu conheço jovens atores com 25 anos, já faz tudo isso perfeitamente bem. E eu acho bacana isso para o teatro no Brasil, né? Claro. Eu não tenho nenhum preconceito quanto a que estética ou que qualidade tem o espetáculo, desde que realmente seja bom e queira dizer alguma coisa. Mas eu acho que está se formando bons profissionais agora. Bem, vamos ver mais um trecho do vídeo sobre os azeredos mais os benevides. Vamos lá. Vocês não entendem! Não entendem! Você vendeu o cacau, Vimar? Não, doutor. Eu juro. A sua safra deu muito menos que no ano passado. Eu juro, doutor, eu juro. Quem é que anda vendendo? Não sei. Você tem de saber, Alvimar. Você mora aqui. Você tá no meio? Não, doutor. Não. Quem é, então? Não sei, doutor. Quem é, Alvimar? É a bêbada, doutor. É a bêbada. Isso é cacau do doutor, Cia Rosa. Eu disse. Que vergonha, Cia Rosa. Mas ela ficou me devendo 14 mil reais, doutor. Foi a bêbada, doutor. Foi a bêbada, sim. Foi ela que tá vendendo cacau. Tá vendendo cacau escondido. É a bêbada, doutor. Eu falei pra ela não fazer isso. Ô, Cia Rosa, é cacau do doutor, Cia Rosa. Eu disse pra ela, foi a bêbada que vendeu o cacau, doutor. Eu abandonei família. Não me atirei no vício. Bem, vocês tiveram o privilégio de ver trechos do vídeo sobre os azeredos e os benevides, mais os benevides. Os azeredos. Os azeredo. Que é os azarados, né? Onde faz uma paródia dos azarados, mas os benevides. Mas então, é os azeredo mais os azeredo e mais os benevides. Bem, o espetáculo está em cartaz.
O espetáculo está em cartaz de sextas e sábados às 20 horas e domingo às 19 horas, no Teatro Denoir de Oliveira, que fica na rua Rui Barbosa, número 323, no Bexiga, próximo ao Teatro Sérgio Cardoso, né? Muito fácil de chegar, bem fácil de acesso. Os ingressos é preço popularíssimo, é R$30 inteiro e R$15 meia. Bem, nós tivemos o prazer de conversar com uma das atrizes do espetáculo, Usa Azeredo e Mais os Benevides, que está em cartaz no Teatro da UMES, ali no Bexiga. Se você quiser conhecer uma obra do Valdo Viana Filho, você pode ver o espetáculo e também aprender como se monta o espetáculo, a qualidade artística, iluminação, etc. e tal, interpretação, trabalho do João das Neves, que também foi do Grupo Opinião, que forjou uma nova dramaturgia para o Brasil e que as pessoas depois tiveram migrar para a televisão e na televisão procuraram falar de um Brasil que o Brasil não conhecia. Bem, a próxima semana nós voltamos com Visão Plural, agradecer a Thelma por ter vindo. Eu que agradeço, muito Thelma, obrigada. que é uma das 20 atrizes que participa desse espetáculo, que estreou há pouco tempo, vai até no final de setembro, e que tiveram que ensaiar durante muito tempo para compreender e introjetar a alma dos personagens que compõem, que são 20, e que compõem esse espetáculo. Então, muito obrigado, até a próxima. Se precisar mais alguma coisa, outras vezes, outro ator quiser vir, a AltV está sempre aberta, a Visão Plural sempre querendo ajudar as pessoas a verem. Olha, eu que agradeço. Muito obrigada ao TV de sempre abrir as portas para o teatro. Muito obrigada. Não, nós que agradecemos. Muito obrigado. Voltamos na próxima sexta-feira, às 16 horas, com Visão Plural. Obrigado.